Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gravação da nossa aula de hoje, dia 17 de julho de 2020. Desde já desejo a todos vocês um excelente final de semana, um fraterno e abençoado abraço e vamos para a correção do nosso exercício. Hoje nós teremos aula de português e geografia. Primeiramente é uma aula bem curta, vamos escrever o nosso nome completo. É uma aula curta, tendo em vista que nós temos a sugestão de um vídeo ou um filme no final da aula para que vocês possam apreciar em casa neste final de semana. Nós temos aqui como sugestão de leitura de leite esse vídeo, uma reflexão bem bonita que tem por título As Cicatrizes da Alma, que é um garoto que tinha uma grande cicatriz em seu rosto. E essa cicatriz para muitos era horrível, mas para ele tinha significado de amor, porque foi em um acidente terrível que aconteceu em seu lar que ele conseguiu salvar o seu irmão e queimou o seu rosto. Então, o que muitos acham que era horrível, tinha alguém na casa dele que amava aquela cicatriz, porque sabia que para ele significava a vida. Então, segue para vocês ouvirem essa reflexão muito linda e uma excelente história de amor. Vamos lá. No nosso conteúdo de português, nós temos aqui nosso texto, que é uma interpretação textual que tem por título Não dê carona ao coronavírus. Corona significa coroa em latim, porque o vírus tem a aparência de uma bola como uma coroa de espinhos. Esses espinhos, na verdade, não espetam, são só proteínas que evoluíram para se encaixar como chaves nas fechaduras que ficam na membrana. Feito o encaixe, é só entrar. Ou seja, corona significa coroa em latim. Uma célula humana é algo realmente pequeno. Para entrar em uma célula, portanto, o vírus precisa ser cerca de 100 vezes menores, ou seja, o vírus ele é 100 vezes aproximadamente menor do que uma de nossas células do corpo humano, para vermos ele através do microscópio, aquele equipamento que conhecemos na aula de ciências, lembra? A Covid-19 começa quando o novo coronavírus acessa o nariz, a boca ou os olhos, pegando carona nas suas mãos ou suspensas no ar em gotículas de saliva após um espirro bem dado. O vírus se aloja na garganta. É na garganta que a maior parte dos casos de Covid começa e termina com o vírus eliminado pelo sistema imunológico. Os sintomas na maioria dos casos são leves. Tosse seca para expulsar o invasor, febre baixa para matá-lo de calor. Às vezes, nesses casos de eliminação rápida, rola uma dorzinha na cabeça ou na garganta. Porém, cerca de 20% dos casos evoluem para um quadro mais severo, em que o vírus desce para os pulmões, e aí complica geral. Nós também já observamos que esse vírus ataca o nosso sistema imunológico e ele ataca exatamente nos nossos pontos fracos. Quem tem alguma doença genética, pulmonar, do coração, até mesmo obesidade ou um outro problema, vamos dizer assim, imunológico, ele pode atacar e utilizar esses nossos pontos fracos para agravar mais ainda a doença em nosso organismo. Por isso, não devemos dar carona ao coronavírus. Embora exista alguns tratamentos, porém, infelizmente, o que nós conseguimos observar na atualidade é o agravamento da situação em muitas pessoas, muitas vidas sendo ceifadas pelo coronavírus. Então, assim como diz o nosso título aqui, não dê carona ao corona, beleza? Acredito que vocês já estão bem espertos nessa temática, pois a mídia fala muito sobre tudo isso. Tá gravando? Tá gravando. Vamos lá. Qual o título do nosso texto? O título do texto é Não dê carona ao coronavírus.
Não dê carona ao coronavírus. O que significa corona? Aqui tem, ó. Corona significa coroa. Significa coroa. Corona significa coroa. Obrigado. Vou treinar. Como começa o Covid-19? Aqui tem, ó. Corona. Esses espinhos atravessam simples proteínas. Uma célula humana é algo... Aqui tem dizendo. O início, ó. A Covid começa quando o vírus acessa o nariz, a boca ou os olhos. Como começa? Quando o vírus acessa o nariz, a boca ou os olhos. Em que o vírus pega carona? Olha só. Pegando carona nas suas mãos ou suspensas no ar. Ou seja, o vírus, eles podem pegar carona. Pegam carona em nossas mãos ou podem estar suspensos no ar. Por isso a importância de lavarmos sempre as nossas mãos e utilização das máscaras, porque o vírus pode pegar carona. Qual o próximo? Nos casos mais leves do Covid, quais são os sintomas? Nos mais leves, tosse seca, febre baixa ou alta e dor de cabeça ou garganta. Então, um dos sintomas é febre, dor de cabeça ou garganta e febre. Isso aqui são sintomas leves, porém, o que nós poderemos observar é que o número de casos graves aumentam a cada dia, beleza? Em quadros mais graves, os sintomas são bem piores que estes leves, beleza? Vamos lá. Vitamina de abacate, para dar força, daqui a pouco eu vou treinar. As pessoas transformam a paisagem. Geografia. Por meio do trabalho, as pessoas adaptam o lugar onde vivem ao seu modo de vida, isto é, às suas necessidades e aos seus interesses, modificando as paisagens. Por exemplo, as pessoas retiram a vegetação existente, aplainam morros, canalizam ou alteram o curso de rios para construir barragens, estradas, lojas, fábricas, hospitais, ruas, cultivar alimentos, criar animais e etc. Ou seja, aplainam significa tornar plano, nivelar o terreno. Mesmo com a mudança que vão ocorrendo na paisagem, podemos perceber que alguns elementos permanecem. Por exemplo, um rio pode permanecer, uma árvore, uma mata, ou uma construção como igreja, fábricas, teatros, pontes, viadutos. Às vezes, a função do elemento que permaneceu na paisagem muda. Por exemplo, a fábrica pode ser transformada em um museu, ou o teatro pode se transformar em um cinema. Então, as pessoas mudam a paisagem, elas modificam por meio do trabalho. Beleza? Como as pessoas modificam as paisagens? Através do trabalho, através do descanso. Então, elas modificam através do trabalho. O que é aplainar em uma paisagem? Aplainar em uma paisagem significa tornar os terrenos nivelados, planos. Mesmo com as mudanças nas paisagens, qual desses elementos podem permanecer? Rios e matas ou ruas e praças? Podem permanecer como elementos, rios e matas podem permanecer. Porém, o que a gente pode observar em algumas localidades é que estes elementos naturais também podem ser substituídos por outros elementos, como, por exemplo, podem ser desviados os cursos dos rios ou até mesmo aterrar estes rios, desmatar. E isso não é legal para a natureza, não é legal para a nossa existência, para a nossa saúde e para a nossa permanência neste planeta. Por isso devemos cuidar sempre dos nossos animais, das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos mares, sempre permanecendo nestes locais com consciência e com consciência de
preservação. Vamos seguindo adiante. Sinopse. Eu coloquei para vocês verem em casa. Este filme é um filme bem legal. Eu assisti, antes de passar para vocês, eu coloquei como uma sugestão. Eu assisti, que ele tem por título Uma Verdadeira Amizade. Eu vou ler a sinopse dele. Fala de Finn. Finn é esse garoto que a gente pode observar aqui na imagem, que é ao fundo. É um garoto de 12 anos que constantemente ele é intimidado na escola. Porém, sua vida começa a mudar no dia em que ele encontra um labrador, que é chamado Marshall, que está vivendo em condições terríveis e precisa de cuidados médicos. O vínculo de amizade entre os dois é imediato, ou seja, um vínculo de amizade, é uma verdadeira história de amor entre um garoto e um labrador. Ok? Segue a sugestão para vocês de atividades. Hoje foi uma atividade bem curta, tendo em vista que vocês podem apreciar este filme juntamente com toda a família para assistirem. Então, segue a dica, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.